Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça vem avivar. E criou Deus o homem à sua imagem. O programa Deus me fez mulher com propósitos, com uma mensagem de fé e esperança ao seu coração. Deus me fez mulher com propósitos. Um programa do Ministério de Mulheres da Assembleia de Deus em Imperatriz. Mulheres com propósito, mais um sábado que nós estamos juntas para engrandecer o nome do Senhor, mas também para aprendermos mais de Deus, para mudarmos os nossos relacionamentos, para mudarmos as nossas atitudes, porque quem tem encontro com Cristo requer mudança de vida, e mudança de pensamento, mudança de reações, mudanças de atitudes. Então nós estamos aqui ajudando outras mulheres através deste lindo programa Deus me fez mulher com propósito, aqui na nossa TV Cidade Esperança, essa TV que tem chegado com o maior sucesso, não só a TV, mas a rádio também. Uma das coisas que eu quero te falar, tem pessoas que ouvem falar de Deus, outras escutam. Qual a diferença? Ouvir, amados, eu apenas ouvi. Eu posso dizer, ouvi que vai acontecer um evento na cidade de Imperatriz. Mas eu posso dizer assim, eu escutei um pastor pregando, eu escutei que minha mãe falou isso, eu escutei que... Estou dando exemplos, coisas muito simples do nosso cotidiano. Eu ouvi falar que... vai ter um evento, vai ter um cantor. Eu já ouvi esse cantor em algum lugar. E é diferente de escutar. Escutar geralmente te dá uma possibilidade maior, você está mais perto. Pode ser uma música, a gente escuta uma música, mas tem pessoas que a gente pode escutar quando a gente está conversando com ela, a gente escuta. E quando a gente escuta, a gente pode ter ali um feedback, a gente pode ter ali uma relação, uma conversa, um diálogo com aquela pessoa, onde aquela pessoa pode falar e a gente pode também responder e entrar na conversa da nossa opinião. Então ouvir é diferente de escutar, ok? Então, quero falar para você, teve duas pessoas na Bíblia, no Velho Testamento, que ouviram falar dos feitos do Senhor e ouviram falar da palavra de Deus também. Uma delas se chama Raabe, essa mulher está em capítulo de Josué, capítulo 2, tá? Você leia lá Josué, que fala de Raabe, essa grande mulher que se transformou e também entrou na genealogia de Jesus. Olha só o que acontece. Ela, Raabe, ouve falar, né, dos feitos do Senhor. Assim, olha, quando os espias chegam ali para espiar a terra, porque aquela terra o Senhor já tinha dado para o povo, através, né, da promessa que ele tinha feito ao povo de Israel. Então o que acontece com ela? Ela diz assim, eu já ouvi falar dos feitos do Senhor, que ele abriu o mar vermelho, que o que ele fez com o rei dos amorreus, os reis dos amorreus. Então assim, ela vai contando tudo aquilo. Então aquela mulher ouve falar. Mas uma das coisas que eu vejo, ela acredita que aquilo vai acontecer. A outra pessoa é Abacuque. Abacuque, o profeta, né? Que tem profetizado, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mas ele diz assim, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua palavra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, né? E faz-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia sobre a nossa vida. Está lá em Abacuque 3, a oração de Abacuque 3 e 2. Então eu vejo duas pessoas que apenas ouviram falar do Senhor Jesus, mas acreditaram. Eles temeram. Raabe não foi diferente. Aqui há duas reações diferentes, mas a gente vê que o fim é o mesmo. Todos os dois ouviram e todos os dois temeram em situações diferentes. Às vezes acontece conosco também, né? Em situações diferentes, uma pessoa ouve e teme ao Senhor. Então o que eu quero dizer? Raabe não tinha um relacionamento com Deus, de escutar Deus falar, de estar pertinho ali, de ter realmente algo mais íntimo com Deus. Mas ela apenas ouviu falar do que o Senhor tinha feito. Ela sabia que aquela terra, eu já sei que essa terra aqui, tá todo mundo temendo aqui, tá todo mundo com medo, porque o Senhor já entregou essa terra para vocês. Então ela estava aqui falando que ela acreditava, além de ouvir, ela acreditou. Assim como Abacuque também, esse profeta que vem orar pelo um avivamento, né? Ele não estava dizendo para que acontecesse as mesmas coisas. Ele estava dizendo que, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ele está dizendo, Senhor, faz com que isso aconteça novamente, mas no nosso tempo, com as pessoas que estão aqui, nos usa para que essa situação venha a ser
transformada e mudada. Ele estava dizendo, quando ele fala no Abacuque 3:1, aliás, Abacuque, no capítulo 1, ele vem falar sobre: Senhor, tu não está me ouvindo, tu não está vendo essa situação. Então Abacuque, ele vem interceder pelo povo naquele momento. E ali eu vejo também Raabe, quando ela tem aquela reação, ela também intercedendo pela sua família, porque quando Raabe chega para eles, ele diz: tu te lembra do meu pai? Tu se lembra da minha mãe? Se lembra da minha família, né, dos meus irmãos? E ela vai falando de tudo que a gente tem. E ali há uma promessa, ali um laço entre os espias ali, né, que acontece, aqueles homens que vão ali para saber como era que era aquela terra, para que eles fossem tomar. E então a gente vê que aquilo acontece, né? O que eu quero dizer para você, que às vezes você só ouviu falar das promessas de Deus e você acreditou. Não precisou que alguém chegasse, você estivesse escutando claramente ali naquele momento, mas você só ouviu falar e você temeu. E eu quero dizer que você é uma mulher vitoriosa por você ouvir a palavra do Senhor Jesus e você acreditar que Ele pode fazer situações, mudar situações e mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de ser e a nossa forma de conviver. Aviva o Senhor e teme. Eles temeram, então acreditaram, tiveram medo, ficaram receiosos naquele momento. Então, do que poderia acontecer? Eles respeitaram, eles tiveram assim uma soberania no sentido de que eles reconheceram a soberania de Deus naquele momento, naquela situação. Então nós também, muitas mulheres, somos assim. A gente só ouviu falar e a gente acreditou. Mas existem também aquelas que escutam, que têm um relacionamento e elas se aprofundam mais do Senhor. Então tudo isso, o que eu quero finalizar aqui para te dizer: continua realizando aquilo que o Senhor quer para a tua vida. Se você só ouviu falar ou se você escutou a voz de Deus e acreditou e temeu, continua nessa tua força, continua caminhando, continua realizando, continua fazendo grandes coisas, ou talvez pequenas coisas. Às vezes o Senhor não te chamou para abrir o mar vermelho, mas Ele te chamou para tu conduzir um povo até a terra. Às vezes o Senhor não te chamou para você abrir o Rio Jordão, mas o Senhor te chamou para você cuidar de pessoas, de um grupo pequeno. Então, aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos para fazer, faça, através daquilo que você acreditou, através daquilo que você escutou, através daquilo que você ouviu, mas você creu no seu coração. E eu te dou parabéns por isso, por você ser essa mulher como nós, mulheres com propósito, que sabe qual é o propósito, porque Deus tem um propósito na nossa vida e fomos escolhidas exclusivamente pelo Deus Todo-Poderoso. E temos um sentido nessa terra, temos um propósito nessa terra. Falta muitos descobrirem. E eu quero que você descubra sempre conosco aqui, através desse lindo programa. De Deus são pra mim, são eternos, são impossíveis aos olhos mortais. Quando meu Deus me salvou do cativeiro, fiquei como um sonhador e nada mais. Então a minha boca se encheu de riso e a minha língua de novo cântico. Aleluia. Grandes coisas
voltarão com alegria, voltarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas voltarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão, voltarão. Sonha, ainda vale a pena esperar e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus. O final é mais que o começo. Conquistar tem sempre um alto preço, mas ele já foi pago com o sangue derramado por mim. E por isso os meus sonhos não têm fim. E por isso os meus sonhos não têm fim. Não, e por isso os meus sonhos não têm fim. Deus me fez mulher com propósitos. Um programa do Ministério de Mulheres da Assembleia de Deus em Imperatriz. Amém, glória a Deus. Eu quero relembrar da nossa conferência Sonhos. Ai, gente, Sonhos Projeto foi tão lindo. Foi tudo tão Deus, tudo tão espiritual. A gente planejou e eu quero dar aqui um testemunho muito legal sobre esse evento. Eu lembro que eu estava vindo de Salinas e naquele momento a gente ouvindo alguns hinos dentro do carro, eu, meu esposo e meus filhos. O Senhor fala muito comigo dessa forma, talvez o Senhor fale com você também dessa forma. E quando Deus falar com você, você dê ouvidos mesmo, tá bom? E naquele momento eu estava ali ouvindo aquele hino e de repente o Senhor começou a falar comigo, o Espírito Santo começou a falar comigo e eu escutei a voz de Deus. Não sei se você já teve essas experiências, mas eu tive várias experiências dessa forma, principalmente como são os projetos do Senhor. Eu gosto muito que os projetos venham do Senhor e não venham a partir de mim. Eu tenho minha vontade, eu tenho meu sonho, mas se ele for alinhado ao sonho de Deus pra mim, ai, que maravilha, vai dar tudo certo. Então naquele momento eu peguei, pedi pro meu esposo: você tem um lápis? Você tem uma caneta? Você tem alguma coisa aí, um papel? E eu não encontrei papel nenhum e eu abri naquele momento o porta-luva e eu vi um guardanapo, e eu peguei aquele guardanapo rápido e eu comecei a escrever tudo que o Senhor me falava. O Senhor dizia assim: você vai fazer assim, você vai convidar essa pessoa, você vai convidar essa outra pessoa e você vai fazer isso. Aí o Senhor disse assim: olha, mas vai ter também algumas apresentações nesse evento e você vai fazer desse jeito, você vai usar essa música, você vai chamar essas 3 pessoas para fazer essa coreografia e você vai convidar esse grupo de louvor. Mas eu fui anotando tudo isso naquele guardanapo, Que lindo, Eu fico assim emocionada. Então eu anotei tudo e guardei, coloquei dentro da minha bolsa. E meu esposo olhou assim pra mim, assim, o que foi? Porque Deus está falando comigo aqui dentro do carro e ele já me deu o projeto da Conferência Sonhos. E naquele momento eu anotei tudo e quando eu retornei eu conversei com as meninas, e apresentei para elas e elas amaram o projeto. Então eu quero que você fique agora com algumas imagens dos louvores que aconteceu, um momento muito especial da Conferência Sonhos. Ouse sonhar sempre, tá bom? Nunca pare de sonhar. Sempre acredite que vai dar certo. Aleluia. O Senhor tem sonhos poderosos para nós. Aleluia, Jesus. O
Fique de pé em nome de Jesus. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. Só tua voz, Senhor, me importa, aleluia. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim. Aleluia. Sim, nós cremos, Senhor, em todas as tuas promessas, nos teus propósitos sobre nós, nos teus sonhos. Aleluia. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Aleluia, aleluia. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim. Nós cremos, Senhor, em tudo, em absolutamente tudo que o Senhor tem a respeito de nós, que o Senhor diz a nosso respeito. Aleluia. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Aleluia, Jesus. Não conte os teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre a tua ferida para quem não tem remédio pra curar e forças para te erguer. Não, 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 não. Lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando falei, vou te querer chegar, me disseram pare por
Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus e mais ninguém. Deus me fez mulher com propósitos. Um programa do Ministério de Mulheres da Assembleia de Deus em Imperatriz. Vamos de entrevistas, né? Ai, gente, que tantas entrevistas lindas que nós tivemos ali. E hoje nós vamos ter uma entrevista especial, né, com a pastora Célia Alves. E também nós vamos ter os nossos patrocinadores que estiveram ali, o Ministério de Mulheres Inovando, né, empreendedoras. Ali nós convidamos algumas pessoas. Eu também estava conversando com o Senhor, por que não dar oportunidade para aquela pessoa que está começando o seu trabalho agora, às vezes que tem um salão, que está vendendo um perfumezinho, né, lá na sua casa, por que não dar oportunidade para aquela que está vendendo uma camiseta? Então naquele momento abrir um espaço, né, lá fora, conversei lógico com o nosso pastor, e a gente abriu um espaço lá fora para que a gente pudesse apresentar algumas lojas, né? E graças a Deus foi muito lindo. E eu queria que você ficasse também com esses patrocinadores que estiveram conosco, tá? Ok, estamos no Templo Central da Assembleia de Deus, na conferência Sonho, ministrado pelas mulheres, sonhado pelas mulheres do Campo 1 do Ministério de Mulheres, e acabou de dar uma palavra impactante para todas as mulheres, fazendo sonhos ressuscitar. A pastora Célia, da Nova Aliança, está aqui conosco. A sua expectativa para essa conferência, qual foi a sua realidade? Quando eu cheguei aqui com a expectativa de estar ministrando para que sonhos sejam ressuscitados, para que mulheres que de alguma forma que matou o sonho dentro de si por alguma situação, que nessa noite o Senhor ressuscitasse o sonho de Deus para a vida delas. E depois que a senhora ministrou, depois daquela oração maravilhosa, o que a senhora achou? Eu senti algo sobrenatural, algo profético nesse lugar, que Deus estava mexendo com as estruturas de mulheres, aonde elas se identificaram, de alguma forma se identificaram e viram que ali, o que Deus tem para elas, as palavras proféticas, que vai acontecer sim, basta crer e entender, estar no centro da vontade de Deus, que esses sonhos, eles vão ressuscitar, projetos novos vão surgir, mulheres curadas nesse tempo, em nome de Jesus. A sua história, você contou lá, muito bonita, cheia de altos e baixos, mas sempre vitoriosa, mais que vencedora em Cristo, que fortalece. Agora, nós temos muitas mulheres cristãs
que durante esse período de pandemia, elas não tiveram forças e ainda não têm hoje sequer para levantar e ir para a igreja. Qual a palavra da pastora Célia para elas? Foi um tempo que nos pegou de surpresa. Foi um tempo que a gente começou a descobrir algo dentro de nós que a gente nem sabia que existia. A nossas atitudes, a maneira de pensar, de ver algumas coisas, nós fomos impactados. Algumas mulheres cristãs, elas foram impactadas, elas se paralisaram de alguma forma. Alguns sentimentos que ela desconhecia nesse tempo surgiram, né, de medo, de insegurança, de incerteza, e que chegou a paralisar muitas mulheres. Mas eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que mulheres que estão paralisadas pelo medo, alguma angústia, que o Senhor possa estar visitando e tocando e trazendo um novo ânimo em nome de Jesus. Pois é, essas mulheres cristãs passaram por isso. E aquelas que estão passando pela mesma situação, com o agravante de que não conhecem a Jesus. Qual a palavra da pastora para elas? Pois é, essas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Mas no íntimo do seu coração, elas sabem, porque todos nós nascemos com um vazio, que é do tamanho de Deus. Então, que o Senhor possa mesmo, nesse vazio, que ela possa ter vontade, desejo de buscar a Deus, e que nessa busca elas encontrem Deus e que elas sejam curadas, elas sejam animadas, que elas possam passar a sonhar, que elas possam trazer Jesus para a sua vida e passar a sonhar novamente. Porque se nós não temos Jesus, não temos esperança, né? E a nossa esperança está no Senhor. Então, se a gente não tem esperança, nós precisamos ter esperança. E a nossa esperança está em Jesus. Obrigada, pastora. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Pois é, nós estamos no Templo Central da Assembleia de Deus, na Conferência Sônio, e um dos patrocinadores, que é a Hotbel, está aqui. Eles têm um monte de coisa bonita aqui e boas para apresentar. São representantes e eu vou falar com o Raimac, de Codó, é Raimac, e ele vai falar para a gente um pouquinho sobre o que é a Hotbel. Olha, a Hotbel hoje, primeiramente, boa noite a todos, é um prazer para a gente estar participando aqui desse evento. A Hotbel hoje nada mais é do que a maior distribuidora do Maranhão, tá? É detentora das maiores marcas, né? Distribui as melhores marcas, então marcas muito conhecidas. Então é uma empresa que vem crescendo cada vez mais aqui tanto no estado e com certeza se tornando aí um dos pilares aí a nível de região Nordeste, uma das maiores distribuidoras aqui dessa região. Eu acho interessante é que muitas coisas vocês doaram para a gente sortear ali na Conferência Sônio. Como é que vocês chegaram à Conferência Sônio? Como é que foi esse casamento? Na verdade, eu fui convidado pela pessoa do nosso coordenador, ele é coordenador de vendas da distribuidora. Eu sou representante, fui convidado por ele, né? A esposa dele também me fez o convite e a gente resolveu vir participar, trazer os nossos produtos para falar um pouco mais com o pessoal, mostrar um pouco mais. Porque nós, Condor, né? Falando de Condor, nós somos conhecidos muito pelas nossas vassouras, a nossa linha de limpeza. Mas muita gente ainda não sabe que nós temos ainda um departamento de beleza, né? Uma seção de beleza, de escovas para cabelo. Inclusive somos líderes nacionais. E também temos higiene bucal, né? Tanto uma linha infantil quanto adulto. Somos líder infantis em escovas infantis e somos terceiro Brasil em escovas adultos, escovas e géis adultos. Interessante, parece que eles cuidam muito de coisas para mulheres. Primeiro vem com a linha de limpeza, depois com a linha de beleza. É bem feminina essa marca. Eu dou graças a Deus por isso. De repente entendi por que vocês na Conferência Sônio, Conferência de Mulheres. Como é que você chegou à Conferência Sônio? Na verdade, através do Fábio e Vânia, né? Hotbel sempre presente em grandes eventos e eu falei, não pode ficar de fora. Claro, numa configuração diferente, né? Senão estaríamos fazendo degustação, mas enfim, trouxemos Raimac porque eu falei de Condor. Hoje nós temos várias indústrias de limpeza, de higiene, alimento. Eu falei, não, vamos levar Dona Raiz, que é uma linha integral, tem tudo a ver com esse mundo mulher, o mundo de saudabilidade, e levar a linha da beleza, né? Pra você ter ideia, teve consumidora que chegou aqui hoje e falou, nossa, eu não sabia que a Condor tinha esse tanto de produto. E aqui, na verdade, não está nem metade dos produtos. Então, assim, quando você é lembrada muito pela linha de limpeza, né? Vassouras, falei, seria injusto nós levar um expositor de vassoura para um evento desse, né? Então, vamos levar a linha de beleza, higiene bucal,
Mas como eu falei, Hotbel é com um grande prazer que a gente tem de estar mostrando nossas marcas, nosso trabalho. E nos varejos de Imperatriz você acha toda a nossa linha. Que já imaginaram se eles tivessem trazido só vassoura para essa conferência? Eu falei, Marcos, vai apanhar, não leva não, talvez apanhar não, mas uns 2 cabos seriam quebrados. Um detalhe, a Condor, inclusive, a gente trouxe aqui a nossa forração, nosso material de marketing. A Condor tem uma campanha, né, que é chamada FEMAMA. Nós doamos uma porcentagem de todos os produtos que são vendidos no mês de outubro para instituições que apoiam, que fazem esse trabalho justamente com a questão da prevenção do câncer de mama. Hospitais do câncer, instituições que fazem esse trabalho de prevenção, de cuidar realmente dessas mulheres que são acometidas por essa doença. Então, nesse mês de outubro, uma porcentagem de todos os nossos produtos são doadas para essas instituições. E a gente trouxe aqui o nosso material de marketing justamente para estampar essa ação, né, que a gente faz justamente nesse mês de outubro. Outubro Rosa, famoso. Outubro Rosa, exatamente. Eu vou te liberar para te atender ali as senhoras, tá? E vou ficar contigo. Eu sei que vocês não têm loja. Vou aqui à loja da Condor. Como é que as pessoas entram em contato? Tem muitas pessoas que têm comércio, que estão agora sintonizadas no programa das mulheres. Como é que é? Você tem um revendedor que vai lá, um representante, como é que é? Na verdade, como eu sou representante em toda a região do Maranhão, né? Sou representante estadual e nós atendemos o distribuidor Hotbel. O distribuidor é o que é o responsável, a equipe do distribuidor é que faz essa pulverização, ou seja, eles vão nos supermercados, mercearias, bazares, salões de beleza, eles é que fazem essas visitas e são as pessoas que vão vender os nossos produtos. Então, eu atendo a Hotbel, né? Eu atendo o distribuidor e o distribuidor é o responsável por fazer essa pulverização em todo o estado, nos supermercados e mercearias e outros estabelecimentos. Muito obrigada então pela sua palavra. E você que está ouvindo o nosso programa, quando for comprar um produto no supermercado, na mercearia, na lojinha do lado, já sabe, quando os produtos da Hotbel são de primeira linha, ok? Nós estamos aqui no closet da Yasmin, na conferência Sônia. Yasmin, eu sei que você passou uns dias agora bem de sufoco, né? Tua mãe programando aí, ela é filha da missionária Vânia, tua mãe programando essa conferência, eu acho que praticamente não tinha tempo de ficar em casa. E quando ficava, fazia todo mundo ir orar com ela para Deus abençoar. Como é que tu ainda teve coragem e condição de montar esse bazar aqui, com muita coisa bonita, vem aqui comprar você, e teve tempo para preparar e está aqui com toda essa disposição? O que significa para você essa conferência, Sônia? Essa conferência significa tudo, né? Questão de organização, questão de florescer, de crescer como pessoa e como uma cristã, né? Acreditamos que fazer um negócio desses assim, a gente impulsiona outras pessoas a querer fazer também, a querer montar o próprio negócio e a querer mostrar para as pessoas que não é impossível. É uma coisa muito simples, é só a gente ter força de vontade. A Yasmin é uma adolescente. É difícil, é fácil? Como é que é ser filha do ministro dos homens e da ministra das mulheres? Às vezes assim é um pouco difícil, né? Porque a gente sai na rua com os nossos amigos, aí a gente vai num lanche, aí a irmã fala, eu te conheço, tu é filha da Vânia. Aí eu, rapaz, não dá pra se esconder de ninguém mesmo não, viu? Porque todo mundo conhece. Imagina se a gente fizesse coisa errada. Ainda bem que a gente não faz. O que você diria para uma jovem? Porque a gente vive hoje um momento meio que triste no mundo. Essa pandemia deixou muita gente com depressão, muita gente trancada, muito jovem até buscando a morte. O que você diria para esses jovens que acham que não podem mais sonhar? Eu acredito que Jesus é o caminho. A gente pode sonhar a partir do momento em que, assim,
A vida não é fácil. A gente tem momentos altos e baixos e a gente sempre tem que buscar crescer na vida. Sempre buscar alimentar a nossa alma, porque a partir do momento que a nossa alma ela tá vazia e ela não tem nada de bom, a gente não vai crescer. A gente não vai pensar em criar coisas novas e sonhar, criar ideias na nossa cabeça de que um dia possa se tornar realidade. Então, a partir do momento que nós sonhamos, colocamos alguma coisa de boa no nosso coração e colocamos Deus como centro, nada de ruim acontece que abale o nosso coração, a nossa mente, que faça a gente desistir. Muito obrigada, Yasmin. Deus abençoe. Tá aí, já estamos preparando a futura ministra das Mulheres de 2030. Deus me fez mulher com propósitos. Um programa do Ministério de Mulheres da Assembleia de Deus em Imperatriz. Palavra de Deus, ministração da Palavra de Deus, como foi bom, como é bom a gente aprender. A gente precisa ter tempo para isso, né? E a gente tirou aquele tempo maravilhoso nessa conferência Sonhos que aconteceu no Templo Central da Assembleia de Deus. Quero aqui agradecer o apoio do meu pastor Raul Cavalcante Batista, da missionária Ruth Ribeiro, toda a liderança do Ministério de Mulheres, as assessoras, diretoras, maestrinas, as meninas que compõem cada igreja da IEA de Campo 1, as missionárias que vieram de fora também, né? A missionária Nólia lá do Campo 3, como outras também, as meninas da Nova Aliança, da Nova Vida, de outras igrejas, da Madureira, da Assembleia de Deus Madureira, e tantas outras igrejas da nossa cidade que estiveram ali conosco. Eu me sinto muito honrada de vê-las participando com a gente. A gente tem que se apoiar mesmo como mulheres, né? Uma ajudando a outra a crescer, a empreender e a acreditar. E nós tivemos várias ministrações belíssimas. E eu quero que você fique agora com essa ministração da Palavra de Deus que aconteceu na Conferência Sonhos, no Templo Central da Assembleia de Deus IEA de Campo 1. Aproveite, pega a canetinha e anote tudo. E ela está aqui porque é uma mulher de Deus. Eu já quero dizer, seja bem-vinda e fique à vontade. E esse trabalho que a Vânia fez, sonho, hoje já ouvimos coisas maravilhosas em relação a sonhos, né? E sabemos que todo mundo que hoje vive um sonho grande, ele iniciou do pequeno. Ele começou com um pequeno passo. Ele começou com pequena quantidade em dinheiro. Enfim, ele não começou grande. Ele não nasceu grande. E o tema que a Vânia me passou fala: o milagre que você vai viver começa com o que você tem. E nesse momento cabe a mim e a você analisar o que é que eu tenho. Será que o que eu tenho dá para mim continuar ou começar a ter um sonho? Ou será que eu vou desistir? Será que eu não vou conseguir? Eu quero chamar a tua atenção nesse momento porque um texto na Bíblia Sagrada e eu quero ler com você para que a gente deixe bem marcado. Abra a sua Bíblia comigo. Em 2 Reis, capítulo 4, e a partir do versículo 1, vou ler aqui no celular, porque facilita mais. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos, servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer eu por ti? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Diga comigo:
uma botija de azeite. Nesta noite, a gente percebe aqui uma mulher que viveu os sonhos de Deus. Pois com certeza, ela e a sua casa faziam culto ao Senhor, adoravam a Ele, serviam a Ele, tinham conhecimento do que Ele era capaz de realizar. Mas em um certo dia, contraindo o marido dela uma dívida, e quem sabe ainda não estava no tempo de pagar, veio ele a morrer. E agora, as pessoas a qual ele devia veio para despedaçar, para destruir os sonhos daquela mulher. E naquele momento, eu quero chamar a tua atenção à importância que tem de nós irmos ao lugar certo e falarmos com a pessoa certa. Aonde tem profeta, com certeza há mudança nas nossas vidas. E nós aqui lemos que o profeta ficou um pouco apertado e disse ele: o que agora eu tenho a ver com tudo isso? Me diga alguma coisa, declare-me o que tu tens em casa, para que esse sonho teu não venha a ser despedaçado. E ela disse: a tua serva apenas tem uma botija com azeite. E é aqui que nós vamos começar a trabalhar. Então Eliseu disse para ela: eu tenho uma palavra para você agora. E eu tenho uma palavra para você, mulher, que veio a esse lugar, que já ouviu de Deus muita coisa. Eu não sei como você está vivendo esse tempo difícil, esse tempo de pandemia, esse tempo de crise, mas eu sei te dizer uma coisa: o Deus de milagre, o Deus que faz coisas grandes, aonde tem pequenas coisas, Ele está aqui para realizar sonhos. Aleluia. E aqui a palavra do Senhor fala bem claro para nós: o milagre que você e eu vivemos, ele começa com o que nós temos. Tem uma botija de azeite? Sabe o que foi que Deus falou com Moisés? Moisés, tu está tão agoniado, esse povo está em desespero, e agora, depois de tanto tu lutar, tu olha para trás e vê o exército de Faraó se aproximando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não te perturba não, o que tu tem na mão? Moisés tinha um cajado, tinha a vara. E agora Deus fala para ele: usa o que tu tem. Tem muita gente perdendo a graça, perdendo o controle, perdendo a fé, perdendo a esperança. Tem muita gente deprimido, tem muita gente que por qualquer coisa, doutora, eles já ficam murmurando, eles já ficam angustiados, não é nada tão grave, e eles já começam a lamentar, eles já começam a atrair, gerar dentro dele maldição. E nessa noite nós aprendemos aqui que nós somos alegres, porque alegria ela vem de Deus. E uma mulher curada, de sonhos curado, ela consegue viver com aquilo que Deus deu para ela viver. Eu tenho me deparado com mulheres que às vezes eu não consigo entender. Elas têm um carro do ano, elas têm uma casa boa, ela tem filhos bons, ela tem marido bom, mas ela continua triste. Ela continua deixando de acreditar no milagre. Ela continua olhando como se nada tivesse. Ela não percebe que essa mulher, ela tinha marido, ela tinha filho, ela tinha condição.
E de repente ela se viu numa situação difícil, mas ela não perdeu a direção, ela não perdeu o foco, ela olhou para aquele que poderia mudar a história. E aqui eu vejo Deus entrando em ação, trazendo para ela a alegria, o gozo, fazendo um milagre e dizendo para ela: vai. Não tenha medo, não desista. Eu quero dizer nessa noite que mesmo em meio a tantas palavras, ainda tem pessoas que estão aqui dizendo: Senhor, eu quero entender, porque eu estou vivendo esse momento. Moisés também, ele queria entender porque ele teve que viver aquele momento, porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos, e o projeto de Deus se realiza através de mim e de você. Eliseu disse: eu tenho uma palavra para ti. Se tu obedeceres, se tu fizeres, vai acontecer um milagre na tua casa com o pouco que tu tem. Tu vai para casa, manda pedir emprestado vasilhas, não poucas. Leva para casa, fecha a porta do teu quarto. Leva o azeite. E agora despeja o azeite em cada vasilha. E o milagre vai acontecer. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eu vivi um tempo de escassez muito grande na minha vida, e um dia Deus fez um milagre parecidíssimo com esse milagre que aconteceu na casa desta viúva. Porque eu tinha um Fusca, mas eu não tinha dinheiro para botar gasolina no Fusca. Eu andava mais empurrando o Fusca do que dirigindo o Fusca. E um dia meu marido botou 5 não sei o que, se era reais, no carro. E eu disse: esse dá para nós ficar a semana. Mas à noite o pastor chegou lá e disse: pastor, amanhã eu vou fazer uma viagem, e eu quero que você vá comigo ajudar a levar os crentes. E naquele momento eu disse: meu Deus, a gasolina que era para a semana vai embora só nessa viagem. Mas meu marido foi. Amadas, eu quero dizer para vocês que quando nós acreditamos que o Senhor faz milagre, Ele muda a história. Ele age dentro da nossa casa. No dia seguinte, quando o meu marido chegou, que estacionou o Fusquinha na porta de uma loja que eu tinha, Deus desceu com um posto de gasolina na porta da loja para abastecer meu carro ali. E o vizinho veio chamar. Estamos falando de sonhos, estamos falando de milagres, estamos falando de Deus que faz coisas grandes. Em meio à dificuldade, à escassez, à luta, à batalha, Ele chega. Esse tempo de pandemia, ali na congregação, esses dias foram tantas chaves que foram apresentadas. Eu fui visitar uma irmã, e ao chegar ali, ela assumiu uma congregação ali no campo, e ela disse: olha, irmã Iramá, o que Deus fez? Deu para nós um carro em meio à luta, em meio à crise. Porque para Deus operar, não se faz necessário que você, eu e que o mundo esteja em crise ou em bonança. Basta você acreditar, Ele faz milagre. Recalasteri manahasuri. O vizinho chegou lá. Aí eu disse: tá vendo aí, meu amor, o que acontece? Tu foi a viagem agora, além de não ter gasolina, tu ainda arrebentou o carro. Ele: não, filha, o tanque do Fusca é em cima, não tem como. Foi lá, deu uma mexidinha no carro, virou. O vizinho tornou chegar e disse: ainda está derramando gasolina. E naquele momento, o Senhor bradou no meu coração:
pega, é emprestado, tambor. E o vizinho tinha um de 5 litros só. Meu marido colocou a mangueirinha, chegou lá, quando levantou o capuz do carro, estava jorrando, como ele diz assim. Ele botou lá e encheu o galão. E sabe quantos dias nós andamos no Fusquinha sem botar o galão que estava lá de 5 litros? Não tinha vasilha, a gasolina parou. E aí o profeta diz: é muita, porque aonde estava escasso agora vai ter bonança. Teus sonhos não vão morrer. Você sabe que uma família de amigos de Jesus um dia sentiram que os seus sonhos tinham sido despedaçados na caminhada? Quando Lázaro, amigo de Jesus, morreu, eles mandam atrás de Jesus. Jesus não chegou na hora e Lázaro morreu. Ei, eu quero dizer uma coisa para alguém neste lugar. Quem sabe você está pensando também, não tem mais jeito. Mas Jesus, depois de 4 dias, Lázaro já tinha morrido, já tinha sido sepultado, mas estava lá um povo ainda chorando. Quando Jesus entra no cenário, Xeremico, eu sinto Deus entrando no cenário da tua vida para mudar a tua história. Mulher que sonha, mulher de Deus, não deixa que ninguém despedace os teus sonhos. Marta se agitou, mas Maria se dobrou e disse: oh Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que as palavras dela tocou o coração de Jesus. E ele chorou. E ele disse: leve-me aonde foi sepultado, porque eu vou mostrar para essa cidade que os sonhos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não morrem. Porque quando eu chamei para viver o meu projeto, é como José, que a irmã pregou, foi para o cárcere, sofreu, mas não desistiu, e assumiu o comando do governo do Egito. Por quê? Porque o Senhor já havia projetado. Quando a mulher viu as vasilhas cheias, de repente a mulher não sabia o que fazer. Quem não é empreendedor, quem não tem sonho, quem não luta para ver coisas grandes acontecer, fica vivendo naquele momento só de mesmice. Ele às vezes fica dormindo em pé, não consegue ver muita coisa. Mas ela viu tantas vasilhas cheias e agora ela disse assim: o que eu faço? E ela foi de novo ao encontro do profeta. E chegando lá, o profeta disse para ela: vá, venda todo o azeite, pague todas as contas e viva com o resto que sobrar. Em outras palavras, você a partir de hoje será uma empresária sem precisar de muito esforço. Porque o Senhor, do pouco que tinha na tua casa, Ele vai fazer você viver esse milagre que muitos não entenderão. E eu tenho uma palavra profética para dizer, assim como a pastora pregou: se Deus te fez uma promessa, não desista do sonho, não deixe ninguém jogar areia, porque vai acontecer. O nosso Deus é Deus de surpresa.
É Deus que surpreende. Elias estava vivendo em um momento ali difícil, aonde ele tinha que ficar escondido. E criou Deus o homem à sua imagem. O programa Deus me fez mulher com propósitos, com uma mensagem de fé e esperança ao seu coração. Deus me fez mulher com propósitos. Um programa do Ministério de Mulheres da Assembleia de Deus em Imperatriz.